Existe algo diferente nesse momento, algo que talvez você não consiga explicar com palavras, mas consegue sentir. Uma inquietação leve, um desconforto silencioso, como se alguma coisa dentro de você estivesse tentando chamar sua atenção. E o mais curioso é que isso não começou hoje. Já faz alguns dias, talvez semanas, em que sua mente não desacelera como antes. Seu corpo parece mais tenso, sem motivo claro, e até quando tudo está aparentemente normal, ainda assim existe um ruído interno que não desaparece. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acreditam que isso é apenas estresse, excesso de informação, cansaço acumulado, mas o que você está sentindo vai além disso. Porque existem momentos específicos no tempo em que certos padrões começam a se reorganizar, e o dia 2 de abril de 2026 marca exatamente um desses pontos. Não como algo místico no sentido superficial, mas como um alinhamento onde o seu sistema corpo, mente e energia começa a revelar o que estava fora de ordem. E quando isso acontece, não vem como clareza imediata, vem como desconforto, vem como essa sensação de que algo precisa mudar, mesmo que você não saiba o quê. É como se você estivesse sendo puxado para fora de um estado automático, onde tudo parecia funcionar, mas no fundo não estava. E se você prestar atenção com honestidade, vai perceber que essa sensação não é nova. Ela só ficou impossível de ignorar agora, porque o seu sistema já não consegue mais sustentar o mesmo nível de desorganização sem te avisar. E esse aviso não vem em forma de palavras, ele vem em forma de sensação, tensão no corpo, pensamentos acelerados, dificuldade de se manter presente, uma leve desconexão, como se você estivesse aqui, mas ao mesmo tempo não estivesse completamente dentro de si. E isso não é um problema, isso é um sinal. Um sinal de que existe um desalinhamento acontecendo entre o seu estado interno e o que você está sustentando externamente. E o que você vai entender agora muda completamente a forma como você interpreta tudo isso. Porque essa sensação não é o início do problema, ela é o início da correção. É o momento exato em que o seu sistema começa a tentar se recalibrar por conta própria, mesmo que você ainda não saiba como ajudar nesse processo. E é por isso que ignorar isso, ou tentar abafar com distrações, só prolonga esse estado. Porque quanto mais você tenta fugir, mais o seu próprio sistema aumenta o sinal, até que você seja obrigado a olhar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi puxado por essa sensação, por esse desconforto silencioso que, no fundo, não quer te atrapalhar, quer te reorganizar. E a partir do momento em que você entende isso, tudo começa a mudar. Se você observar com mais atenção, vai perceber que isso não está apenas na sua mente, está no seu corpo. Está na forma como você respira mais curto sem perceber, na tensão acumulada nos ombros, no maxilar levemente contraído, na dificuldade de simplesmente relaxar, mesmo quando não há nenhum perigo real ao seu redor. E isso revela algo que quase ninguém percebe. O seu sistema nervoso não diferencia um pensamento de uma ameaça real. Para ele, imaginar um problema, antecipar algo negativo ou reviver situações passadas ativa exatamente os mesmos circuitos de defesa que seriam ativados diante de um perigo físico. E é por isso que, mesmo em silêncio, mesmo parado, você ainda se sente em alerta, como se algo pudesse acontecer a qualquer momento, como se nunca fosse completamente seguro desacelerar, e com o tempo, esse estado deixa de ser uma reação e se torna o padrão. O seu corpo passa a operar em modo de sobrevivência constante. E nesse estado, tudo muda. Sua percepção fica distorcida, sua paciência diminui, sua energia se torna instável. E o mais importante, você perde a capacidade de se sentir presente. Porque um sistema nervoso em alerta não foi feito para criar, não foi feito para expandir, não foi feito para viver com clareza. Ele foi feito apenas para reagir. E quando você vive assim por tempo suficiente, começa a acreditar que isso é normal, que essa inquietação é só parte da vida,
que esse cansaço mental é inevitável, que essa sensação de estar sempre ligado é simplesmente quem você é, mas não é. Isso é um estado, e estados podem ser alterados. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar esse estado apenas com pensamento, tentando se convencer de que está tudo bem, tentando pensar positivo, tentando controlar a mente, sem perceber que a raiz disso não está na mente, está no corpo, está no sistema nervoso que nunca teve a chance de desacelerar de verdade. Porque você pode até tentar se acalmar mentalmente, mas se o seu corpo ainda estiver em alerta, a tensão continua, o ruído continua, a sensação de desconexão continua, e é por isso que antes de qualquer técnica, antes de qualquer prática, antes de qualquer tentativa de mudança, você precisa reconhecer isso. O seu corpo está tentando te proteger, mas está fazendo isso de forma constante, mesmo quando não precisa. E enquanto isso não for regulado, nada do que você tentar construir internamente vai se sustentar. Porque você não constrói clareza em um sistema em alerta. Você não constrói presença em um corpo tenso. Você não constrói estabilidade em um estado de sobrevivência. E entender isso não é apenas um detalhe, é o ponto de virada. Porque a partir do momento em que você deixa de lutar contra a mente e começa a observar o corpo, você finalmente começa a acessar o lugar onde a mudança realmente acontece. Agora começa a ficar mais claro, porque não é apenas que o seu sistema nervoso está em alerta, é que ele perdeu a referência. E quando o corpo perde a referência, ele não sabe mais para onde voltar. É como um sistema que foi feito para se equilibrar automaticamente, mas que, por falta de base, começa a oscilar o tempo inteiro. E essa base sempre foi a mesma. Mesmo antes de qualquer teoria, antes de qualquer explicação, essa base é a Terra. Não no sentido simbólico apenas, mas no sentido real, físico. O corpo humano foi projetado para estar em contato com o ambiente natural, para sentir o chão, para receber estímulos simples, para descarregar tensão, para se reorganizar sem esforço. Mas o que acontece hoje é exatamente o oposto. Você passa a maior parte do tempo desconectado do próprio corpo, sentado, parado, preso em estímulos artificiais, absorvendo informação sem pausa, vivendo mais na mente do que na experiência direta. E aos poucos, isso cria uma desconexão que você não percebe de imediato, mas sente nos efeitos. Sensação de vazio, sem motivo claro, dificuldade de se concentrar no presente. Uma leve confusão interna, como se algo estivesse fora do lugar, mas você não soubesse exatamente o que. E isso acontece porque, sem essa conexão básica com o corpo e com o ambiente, o sistema perde estabilidade. Ele começa a se autorregular de forma instável, tentando compensar algo que está faltando. E quanto mais você tenta resolver isso, apenas pensando, mais distante você fica da solução. Porque o que está faltando não é mais informação, é sensação, é presença, é contato real com o próprio corpo. E isso pode parecer simples demais, quase óbvio, mas é justamente por isso que passa despercebido. Porque a mente sempre procura algo mais complexo, mais elaborado, quando na verdade o que resolve está no básico que foi abandonado. E é por isso que você se sente assim. Não porque tem algo errado com você, mas porque você foi se afastando pouco a pouco da única coisa que mantém o sistema estável, o próprio corpo em contato com o agora. E enquanto essa desconexão continua, o sistema nervoso não encontra descanso, a mente não encontra clareza, e a sensação de estar perdido se intensifica. Mas no momento em que você começa a entender isso, algo muda, porque você para de procurar respostas apenas na mente e começa a perceber que o caminho de volta não está em pensar mais, está em voltar a sentir. E quando você começa a voltar a sentir, algo ainda mais profundo começa a se revelar, porque o corpo não é apenas físico, ele é vibracional. Cada sensação, cada emoção, cada estado interno,
não são apenas experiências subjetivas, são frequências reais, sendo geradas e interpretadas pelo seu sistema. E o ponto que quase ninguém percebe é que o sistema nervoso não apenas responde ao ambiente, ele traduz a sua frequência interna em percepção da realidade. Isso significa que não é apenas o que acontece fora que define como você se sente, é o estado em que o seu corpo está operando que define como você interpreta tudo o que acontece. E quando o seu sistema está em alerta, a frequência é de contração. Se você se sente travado, se ganha pouco, mesmo tentando mais do que deveria, se sente que não é amado como gostaria, ou percebe que a saúde nunca está realmente no lugar, então isso não é azar, não é coincidência e nem falta de capacidade. Isso é frequência. É o seu estado interno operando em um nível baixo e, como consequência direta disso, atraindo exatamente esse tipo de realidade de volta para você. Porque não é só o que você faz que define o que você vive, é o que você vibra. E enquanto essa vibração não muda, o padrão se repete. As mesmas dificuldades, os mesmos ciclos, as mesmas limitações disfarçadas de circunstâncias diferentes. Mas existe um atalho, um caminho direto para sair desse estado e começar a atrair dinheiro com mais facilidade, construir um relacionamento saudável e duradouro e experimentar um nível de saúde e energia que você talvez nunca tenha sentido antes. Só que esse caminho não está na tentativa, não está no esforço cego e muito menos em técnicas superficiais. Ele está no entendimento profundo de como a sua vibração realmente funciona e de como ajustar isso de forma consciente. E é exatamente isso que está descrito no livro Seu Eu Superior. Um material construído com base nos princípios do O Kybalion e nos ensinamentos das tábuas de esmeralda de Thoth, traduzidos de forma prática, direta e aplicável para a sua realidade. Não é teoria, é um passo a passo claro para que qualquer pessoa consiga sair de um estado de escassez e entrar em um estado de alinhamento, onde as coisas começam a fluir. E se você realmente quer ir além do que foi mostrado aqui, se quer entender como sustentar essa mudança e transformar isso em resultado real, esse livro está disponível agora no primeiro comentário fixado. Eu sei, tudo parece mais pesado, mais urgente, mais ameaçador. Mesmo situações neutras passam a ser interpretadas como algo que exige resposta imediata. Agora, quando o sistema começa a desacelerar, quando a tensão diminui, a frequência muda. O mesmo ambiente, as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias começam a ser percebidas de forma completamente diferente. E isso não é algo abstrato, é mecânico. 2. O corpo entra em um estado mais coerente. O sistema nervoso para de gerar ruído e a percepção se alinha com o presente. E é aqui que algo importante precisa ser entendido com clareza. Você não acessa estados elevados tentando pensar diferente. Você acessa estados elevados mudando a frequência do corpo, porque o pensamento é apenas um reflexo desse estado. E é por isso que, mesmo tentando se convencer de algo positivo, se o seu corpo ainda estiver em tensão, a sensação não muda, porque a frequência base continua a mesma. E enquanto essa frequência não muda, nada se sustenta. Mas quando ela muda, tudo muda junto. A forma como você respira, a forma como você percebe o tempo, a forma como você reage, até mesmo a forma como você se enxerga, começa a se reorganizar sem esforço. E é exatamente por isso que esse processo não começa na mente, começa no corpo, porque é o corpo que sustenta a frequência, e é a frequência que sustenta a realidade que você experimenta. E no momento em que você entende isso, você deixa de tentar controlar pensamentos isolados e começa a perceber que existe um nível mais profundo, onde tudo começa de verdade. E é justamente por ignorar esse nível mais profundo que chega um momento em que o corpo simplesmente não sustenta mais. Não é algo dramático à primeira vista, não acontece de forma explosiva, mas é um acúmulo silencioso que pouco a pouco começa a ultrapassar o limite do sistema. Você começa a sentir um cansaço que não é resolvido com descanso, uma irritação que surge sem motivo claro,
uma dificuldade de manter o foco mesmo em coisas simples, como se a sua energia estivesse sempre vazando, sempre incompleta. E esse é o ponto onde muitas pessoas se confundem, porque tentam resolver isso com mais esforço. Tentam se disciplinar mais, pensar mais positivo, produzir mais, controlar mais, sem perceber que o problema não é falta de controle, é excesso de sobrecarga. O sistema já está saturado e qualquer tentativa de empurrar mais só aumenta a instabilidade. E é nesse ponto que o corpo começa a dar sinais mais claros, ansiedade mais intensa, sensação de aperto no peito, respiração irregular, insônia ou até um desligamento emocional, como se nada mais tivesse o mesmo peso de antes. E tudo isso não é fraqueza, não é falta de capacidade, é o corpo dizendo: chega, chega de manter um estado que não é sustentável, chega de operar em alerta constante. Chega de ignorar os sinais básicos que foram sendo acumulados ao longo do tempo, porque existe um limite para o quanto o sistema consegue compensar antes de começar a falhar. E esse ponto de ruptura não é o fim de algo, é o início de uma correção. É o momento em que o corpo para de tentar sustentar o desequilíbrio e começa a forçar uma reorganização, mesmo que isso venha em forma de desconforto, mesmo que pareça que tudo está piorando, porque na verdade não está piorando, está ficando visível. O que antes era silencioso, agora não pode mais ser ignorado. E esse é o ponto mais importante de entender. Esse desconforto não é um inimigo, é um mecanismo de proteção. É o sistema tentando te tirar de um padrão que não funciona mais. Só que, se você não entende isso, você entra em resistência. Tenta voltar ao estado anterior, tenta apagar os sintomas, tenta recuperar uma estabilidade que, no fundo, já não era real. E é aí que o ciclo se repete. Mas quando você enxerga esse ponto de ruptura pelo que ele realmente é, tudo muda. Porque você para de lutar contra o processo e começa a permitir que ele aconteça. E é exatamente nesse espaço, entre o colapso e a aceitação, que a recalibração começa. E quando você para de resistir, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível no início, mas extremamente poderosa com o tempo. O corpo, que antes estava em constante tensão, começa a encontrar pequenos espaços de reorganização, não porque você forçou, mas porque você finalmente parou de atrapalhar o processo. E isso muda tudo, porque a recalibração não acontece através de esforço, ela acontece através de ajuste. É como um sistema que estava fora de sintonia e, aos poucos, começa a voltar para a frequência correta, não com pressão, mas com alinhamento. E esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Você não precisa criar um novo estado. Você precisa permitir que o seu sistema volte ao estado natural dele. Só que, para isso, existe uma mudança sutil que precisa acontecer. Você precisa sair do automático e começar a sentir conscientemente o próprio corpo. Não pensar sobre ele, sentir. Perceber a respiração entrando e saindo, notar onde existe tensão, perceber o ritmo interno sem tentar modificar nada imediatamente, porque só o fato de trazer atenção para o corpo já inicia o processo de recalibração. O sistema nervoso começa a entender que não existe ameaça imediata e, aos poucos, reduz o nível de alerta. A respiração começa a desacelerar, os músculos começam a soltar e um tipo de silêncio interno começa a surgir. E esse silêncio não é vazio, ele é organização. É o sistema deixando de reagir e começando a se regular. E é aqui que muita gente erra, porque tenta acelerar esse processo. Quer sentir resultado rápido, quer chegar em um estado melhor o quanto antes, sem perceber que essa pressa é exatamente o que mantém o sistema desregulado. A recalibração acontece no tempo do corpo, não no tempo da mente. E quanto mais você tenta controlar, mais você interfere. Mas, quando você apenas permite, quando você sustenta a atenção no corpo sem julgamento, sem expectativa, algo começa a se ajustar por dentro.
como se partes que estavam desalinhadas começassem a se encaixar novamente. E isso não vem como um grande evento, vem como uma sensação sutil de alívio, de presença, de retorno, como se, pela primeira vez em muito tempo, você estivesse realmente dentro de si. E esse é apenas o primeiro ajuste, mas é o mais importante, porque a partir daqui, tudo o que vem depois começa a se sustentar de verdade. E conforme esse primeiro ajuste acontece, algo começa a se tornar evidente de uma forma que você não consegue mais ignorar. Você percebe que sempre esteve tentando resolver tudo do lado de fora, quando o ponto de retorno sempre esteve dentro. Porque aterramento não é uma ideia, não é uma técnica complexa, é um estado. É o momento em que você deixa de estar disperso na mente e volta completamente para o corpo. E isso muda tudo, porque um corpo presente não sustenta o mesmo nível de ansiedade. Um corpo presente não alimenta pensamentos acelerados da mesma forma. Um corpo presente cria uma base, uma estabilidade que não depende do que está acontecendo ao redor. E é exatamente isso que estava faltando, porque sem essa base, qualquer estímulo externo te tira do eixo. Qualquer pensamento ganha força demais. Qualquer emoção se intensifica além do necessário. Mas quando você volta para o corpo, quando você realmente sente o peso dele, o contato com o ambiente, o ritmo da respiração, algo começa a se ancorar. Como se você deixasse de estar flutuando em pensamentos e finalmente tocasse o chão. E isso não é simbólico, é físico. É o sistema reconhecendo que existe suporte, que existe segurança, que existe um ponto de estabilidade real. E é por isso que esse processo não depende de crença, depende de experiência direta. Você não precisa acreditar que está se aterrando. Você sente, e quando sente, o corpo responde imediatamente. A tensão diminui, o ritmo desacelera, a mente perde intensidade e pela primeira vez você não precisa lutar contra os pensamentos, porque eles simplesmente não têm mais a mesma força. E esse é o verdadeiro aterramento. Não é fugir da mente, é sair da dominância dela, é permitir que o corpo reassuma o controle do estado interno. E quanto mais você sustenta esse contato, mais esse estado deixa de ser algo momentâneo e começa a se tornar o novo padrão. Porque o sistema aprende. Ele entende que não precisa mais operar em alerta constante, que pode desacelerar sem risco, que pode existir sem estar sempre reagindo. E esse retorno ao corpo, esse simples ato de estar presente, é o que cria a base para tudo o que vem depois. Porque sem essa base, qualquer tentativa de evolução se perde. Mas com ela, tudo começa a se estabilizar de verdade. E quando esse aterramento começa a se sustentar, algo muda em um nível ainda mais profundo. Porque não é só uma sensação momentânea de calma, é o início de uma regulação real do sistema nervoso. O corpo deixa de operar em alerta constante e entra em um estado onde não precisa mais reagir o tempo inteiro. E isso cria algo raro, algo que a maioria das pessoas quase não experimenta de forma consciente. Presença verdadeira. Não aquela ideia de estar no momento, mas um estado onde você realmente está ali, sem esforço, sem tensão, sem ruído excessivo. E nesse estado, a percepção muda completamente. O tempo parece desacelerar, as coisas ficam mais claras, as decisões deixam de ser impulsivas e surge uma sensação de estabilidade que não depende do que está acontecendo ao redor, porque agora o seu sistema não está mais tentando sobreviver, ele está disponível para viver. E isso parece simples, mas é uma mudança estrutural, porque um sistema nervoso regulado não distorce a realidade. Ele não exagera ameaças, não cria urgências falsas, não prende você em ciclos repetitivos de pensamento. Ele apenas responde ao que está acontecendo na medida exata do que é necessário. E isso libera uma quantidade enorme de energia que antes estava sendo usada para sustentar tensão. Energia que agora pode ser direcionada para clareza, foco e criação.
E é aqui que algo importante começa a acontecer de forma quase automática. Você deixa de se identificar com cada pensamento que surge. Eles ainda aparecem, mas não dominam. Eles passam, sem te puxar junto. E isso cria um espaço interno, um tipo de silêncio que não é ausência, é controle. Não no sentido de esforço, mas no sentido de domínio natural. Você não precisa mais tentar se acalmar, porque o estado já é estável. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas nunca chega, porque tenta resolver tudo na mente, sem nunca regular o sistema que sustenta essa mente. Mas agora você começa a perceber que a base de tudo não é o pensamento, é o estado. E quando o estado está regulado, todo o resto se organiza ao redor. E esse é o verdadeiro estado de presença. Não algo que você força, mas algo que emerge quando o sistema finalmente encontra equilíbrio. E é exatamente nesse estado, quando o sistema está regulado, o corpo presente e a mente silenciosa, que algo começa a acontecer de forma quase imperceptível no início, mas impossível de negar com o tempo. Porque não é só você que muda, a forma como você percebe a realidade muda, e, consequentemente, a forma como a realidade responde também começa a se alterar. Não porque o mundo lá fora se transformou de repente, mas porque o filtro através do qual você enxerga tudo deixou de estar distorcido. E isso abre o que pode ser chamado de um portal interno. Não um lugar físico, mas um estado onde você começa a acessar níveis de percepção que antes estavam bloqueados pelo ruído constante. É como se, pela primeira vez, você estivesse vendo sem interferência, sentindo sem excesso, reagindo sem distorção. E nesse espaço, decisões se tornam mais claras, intuições começam a surgir com mais precisão, e aquilo que antes parecia confuso começa a se organizar sozinho, porque agora existe coerência entre o seu estado interno e o que você está vivendo, e essa coerência cria alinhamento, e alinhamento muda tudo, porque quando você está desalinhado, você força, insiste, tenta controlar e ainda assim sente que nada flui como deveria. Mas quando existe alinhamento, o esforço diminui e as coisas começam a acontecer com uma naturalidade que antes parecia impossível. Não porque você está fazendo mais, mas porque você deixou de interferir negativamente no próprio processo. E é aqui que muitas pessoas começam a perceber algo curioso, quase como uma sincronicidade. Situações começam a se encaixar, respostas aparecem no momento certo, encontros acontecem sem planejamento, e tudo isso não é coincidência. É consequência de um sistema interno que finalmente saiu do ruído e entrou em coerência. Porque a realidade que você experimenta não é apenas externa, ela é uma extensão do seu estado. E quando esse estado muda, a forma como você se move, escolhe e responde também muda, e isso altera completamente o caminho que você percorre. E esse é o portal. Não algo que se abre fora de você, mas algo que sempre esteve disponível dentro, esperando o momento em que o seu sistema estivesse estável o suficiente para acessar. E agora, que você chegou até aqui, fica impossível voltar a não perceber, porque uma vez que você experimenta esse nível de clareza, você entende que nunca foi sobre controlar a realidade, foi sempre sobre alinhar o estado que interage com ela. E quando você chega até aqui, quando experimenta esse nível de clareza, de presença e de alinhamento, uma coisa se torna impossível de ignorar. Isso não é o fim do processo, é o início dele. Porque agora você percebe que tudo aquilo que antes parecia complexo, distante ou até inalcançável, sempre esteve condicionado a algo muito mais básico, o seu estado interno. E a partir do momento em que você entende isso, você deixa de viver reagindo ao mundo e começa, pouco a pouco, a influenciar a forma como esse mundo se organiza ao seu redor. Não através de controle forçado, não através de pensamento repetitivo, mas através de coerência. Porque um estado coerente gera decisões coerentes, ações coerentes
e, inevitavelmente, resultados coerentes. E é aqui que a ideia de vibração deixa de ser abstrata e se torna prática, porque você sente a diferença. Você percebe quando está alinhado, percebe quando está saindo desse estado e começa a ter consciência suficiente para voltar antes que o ruído se instale novamente. E isso muda completamente o jogo, porque você deixa de ser levado pelos estados e começa a navegar entre eles com intenção. E esse é o ponto onde a maioria para, porque já sente melhora, já sente clareza, já sente alívio e acredita que chegou onde precisava. Mas a verdade é que esse é apenas o primeiro nível de domínio, porque regular o sistema, voltar para o corpo, acessar presença, tudo isso cria a base. Mas ainda existe algo além disso. Existe um nível onde você não apenas mantém esse estado, mas aprende a expandi-lo, a sustentar frequências mais elevadas de forma consistente, a direcionar essa coerência para áreas específicas da sua vida e, principalmente, a utilizar isso de forma consciente para transformar a sua realidade. Porque não basta apenas sair do ruído, é preciso saber o que fazer quando o silêncio aparece. E é exatamente aqui que a maioria se perde, porque chega até esse ponto, mas não sabe como avançar. Não sabe como transformar esse estado em resultado, não sabe como usar essa clareza para criar uma nova vida e acaba, com o tempo, voltando aos antigos padrões. E é por isso que existe um próximo passo. Um passo onde tudo isso que você começou a sentir deixa de ser algo ocasional e se torna algo estruturado, direcionado e replicável. Onde você entende exatamente como aumentar a sua vibração de forma consistente, como manter o seu sistema alinhado, mesmo em ambientes caóticos, e como usar esse estado para manifestar mudanças reais na sua vida. Porque isso que você experimentou até aqui não é sorte, não é acaso e definitivamente não é o limite. É apenas a primeira porta que se abre quando você começa a assumir controle do seu próprio estado. E a partir daqui, tudo o que você fizer já não será mais da mesma forma.